Este é o primeiro de uma série de vídeos que vai mostrar como a gente pode trabalhar com a interface, criação de interfaces no Ellipse E3. Então vou abrir aqui o estúdio, já tínhamos instalado no vídeo anterior. Novamente ele pergunta se eu permito fazer alterações no computador, já que ele também trabalha na parte de serviços, então coisa mais administrativa. E aqui foi apareceu a pergunta da ideia de rodar no modo demo ou modo full. Como nós não temos a hard key, o padrão é o modo demo. Então, sim. Abriu aqui o Ellipse, eu vou criar uma nova aplicação. Então, eu vou pedir para criar um domínio novo. E aí aparece meu assistente para ajudar a criação dessa nova aplicação. Novamente, vou pedir uma aplicação padrão, não uma aplicação em branco. Vou criar uma pasta. Dentro de 2020, eu quero o projeto, vai ser IHM, vou chamar IHM parte 1. Vejam que ele já criou aqui, já colocou no meu caminho a pasta a ser criada. E agora eu vou criar o domínio dentro dessa pasta. Para criar esse domínio, vou deixar esse mesmo nome. Questão de tamanho de tela. Selecionei 800 por 600 apenas por selecionar. Como eu comentei antes, eu posso criar telas com dimensões diferentes. Do Viewers também posso acertar depois. Não vou trabalhar com comunicação ainda. Esse tema aqui é só da IHM. Nem com banco de dados. Também não vou trabalhar com alarme ainda. Então, eu vou criar uma aplicação simples. Vai ter uma única tela por enquanto, para a gente explorar melhor esse processo de criação de interface, os componentes e tudo mais. Para começo de conversa, a interface então fica na aba de visualização. A gente tem o Viewer aqui, que configura qual é o meu visualizador, as características do meu visualizador. Vejam que para cada componente que eu seleciono, o painel de propriedades aparece com as características, com os atributos que eu posso configurar dele. Esses atributos são todos organizados por categorias. Depois a gente explora melhor isso. E a mesma coisa aqui para as telas. Eu posso ter diferentes telas sendo mostradas no Viewer. Inclusive eu posso navegar entre telas. Nós vamos fazer isso mais adiante. E selecionei aqui o objeto das telas, o objeto tela inicial. Certo, vamos lá. Eu vou colocar aqui o título da minha janela. Minha primeira IHM. Aí, termos de camadas, não estou trabalhando com isso agora. Comportamento, eu estou deixando como está também, por enquanto. Em identificação, o nome desta tela é tela inicial. A gente tem que tomar cuidado se resolver mudar alguns nomes, porque existe uma certa interdependência entre os componentes. Então, se eu mudar o nome agora de tela inicial para primeira, por exemplo, este vai ser o nome que ele vai ser conhecido dentro dos componentes do supervisório. Vejam, o título que aparece na janela vai ser o caption, que dá a barra de título. Mas esse nome aqui é o nome de variável, digamos assim, no meu supervisório. E os elementos que dependem dele vão utilizar esse nome. Por que eu estou falando isso? Porque é comum acontecer de acabar dando problemas de visualização, porque o sujeito mudou o nome da tela, mas não configurou o Viewer para mostrar esta nova tela. A gente já vai ver que isso aí vai acontecer aqui. Aqui eu tenho, então, também como definir uma imagem, uma figura de fundo, por assim dizer. E aqui no preenchimento tem tanto background color, que seria a cor de fundo, vocês vejam que ele está nesse cinza aqui. Eu vou mudar para coisa mais personalizada. Só para a gente poder explorar melhor essas
questões de cores. E o meu Fill Style está com background, pegando a cor de fundo. Se eu colocar BK Solid, ele vai pegar a cor de frente, a foreground color. Normalmente a foreground color, a cor de frente, é utilizada para os textos, para bordas de componentes e coisas assim. E eu tenho uma opção aqui, a BK Picture, que vai fazer com que a figura seja, então, a figura que selecionar lá em cima seja, então, usada no fundo. Bom, acho que em termos de janela, de tela, acho que isso aí está resolvido. Só que agora nós temos que ver o viewer, qual é a tela que ele está procurando. Vejam que ele está aqui como tela inicial ainda. Eu mudei o nome da tela, mas eu não mudei as conexões dessa tela. O Ellipse não faz isso sozinho. Então, vamos selecionar as telas existentes. Vejam que aqui aparece a primeira. Eu só tenho que colar aqui. Esse elemento que aparece para a gente fazer seleções, o App Browser, permite a gente navegar na árvore, filtrando por componentes que sejam importantes para fazer isso, relevantes para essa propriedade. Então aqui está feita a minha configuração de painel de tela de viewer. Estamos com tudo direito. Eu vou fazer uma montagem de dois elementos, um motor e acionamento desse motor e um tanque. Então, para o motor, eu vou usar um componente figura. Ele vai me pedir as imagens, certo? Mas eu vou querer trabalhar com as imagens dentro da própria IHM. Por que dentro da própria IHM? Porque então eu vou copiar as imagens que me interessam, a pasta de imagens que eu já tenho, para a IHM. Por que isso? Porque aí na hora de modificar o caminho, ou copiar a minha aplicação, eu vou ter todos os elementos reunidos numa mesma pasta. Se vocês quiserem, podem criar uma pasta dentro da pasta, organizar a área de imagens e tudo mais. É que essa é uma aplicação exemplo simples, então não vou chegar a fazer isso. Vejam que aqui já está o domínio e o projeto de supervisório. Tá? Então, já copiei aqui. Eu vou pegar então a imagem de um motor. Está meio grandinho, sem problemas. Posso ir redimensionando aqui. Ou aqui, se vocês virem as medidas, a altura e largura x e y em unidades que eles chamam de high metric. Existe uma certa correspondência com unidades do mundo físico como centímetros. Não escolhi nenhuma cor, ele está em opaco. Certo? Poderia ser transparente, para dizer que só a volta da figura não vai ser preenchida. Essa figura é um arquivo .png, os arquivos PNG têm a opção de transparência, que é o que nós estamos usando aqui no motor. Não escolhi sombras, não escolhi nada disso. Deixei aqui como está. A única coisa que eu vou trocar aqui é o nome, para eu poder fazer o acesso depois no meu supervisório, os elementos do meu supervisório. Então, vou chamar esse sujeito aqui de Fig Motor. Fig de figura. Fig Motor. Ele está dizendo que ele está dentro da tela primeira. Então, o nome completo dele seria primeira.figmotor. O nome completo quer dizer que mostra todos os caminhos até chegar no motor. E aqui mostra em que arquivo que ele está definido. Eu não coloquei nenhum comportamento ainda. Vejo que eu posso torná-la invisível. Os atributos são interessantes para a gente fazer esse tipo de brincadeira. Ele não vai utilizar a tecla Tab. A gente pode usar o Tab para navegar entre os elementos da tela. No caso, ela está desativada. E ele é um componente ativo. O que quer dizer o componente ativo? Quando ele está ativo, ele pode mudar as propriedades. Eu posso interagir com o componente e assim por diante.
Para ilustrar que esse motor está funcionando, eu também vou utilizar um segundo elemento só para mostrar que é possível fazer, que seria a elipse. Veja que essa elipse ela é uma forma geométrica simples, mas ela é uma forma geométrica interativa. Então, eu posso definir cores diversas. Por exemplo, aqui cor de frente, desculpe, a cor de borda. Existe uma borda pequena, na verdade comprimento 0, eu vou botar uma borda de 1, vou botar 5 pixels só para ver ela aparecendo. A borda normal eu posso escolher que ela seja tracejada, pontilhada, a combinação delas. Vou trocar a cor aqui para ela ficar mais visível. Estamos com a cor ali, ó. Não quero ela em 3D, borda 3D, não vou definir nada sobre comportamento. Vou chamar esse sujeito aqui de LED motor. E novamente estamos aqui com LED motor, dentro da janela primeira. O nome completo dele então é primeira.LED motor. E aqui estamos com as características. Eu vou querer que a cor de frente, vejam que é a que está visível, ela seja um cinza chumbo, indicando que o motor está desligado. Ela vai ter uma cor diferente no motor ligado. Preenchimento sólido. Poderia colocar aqui, por exemplo, cross, nós teríamos uma combinação de cor de frente e cor de fundo. Que seja sólido. E aqui eu tenho propriedades como horizontal percent fill e vertical percent fill para mostrar quanto que eles estariam preenchidos. Por exemplo, 50% da horizontal está preenchida com a frente, 50% com o fundo. Esse aqui não nos interessa nesse exato momento. E aquela história, eu preciso de alguma coisa para ligar e desligar o motor. Aí eu vou usar um novo componente. Vejam que eu tenho dois tipos de botão, o botão de comando e o botão liga e desliga. A diferença entre os dois é que o liga e desliga ele mantém o estado quando tu clicas nele, e o botão de comando ele simplesmente serve para dar um pulso. Eu vou usar o liga e desliga, que é um sujeito mais prático para a gente trabalhar nesse contexto. Então, vou botar uma mensagem aqui, o caption, aparece ali o ligar, e eu tenho uma série de propriedades aqui, entre eles inclusive mudança de fonte. Eu estou achando essa fonte grande para o meu contexto. E a gente pratica aqui. Por exemplo, eu quero uma fonte regular 11. Certo? Ficou com... Ajustei também o tamanho, só para a gente ver que pode mexer de tudo um pouco aqui. Posso deixar ele transparente, não é uma das coisas mais recomendáveis, senão fica mais difícil de localizar. Tem uma série de elementos aqui interessantes, entre eles até uma imagem, então ao invés de botar só um texto, eu posso botar texto e imagem. E temos praticamente tudo resolvido aqui. Outra coisa que eu tenho que ver, e é o que nos interessa principalmente no caso do botão, é o valor dele. Quando ele está liberado, o estado dele é falso, considerado falso. Quando ele está apertado, botei mal aqui. Quando ele está apertado, o estado dele é verdadeiro. Vejam que o botão mudou de estado. Então é com isso que a gente vai jogar para ligar e desligar o motor. Vamos ver, acho que daqui o básico já está configurado. Não temos mais que mexer aqui, pelo menos. Certo, vamos lá. Diversas são características de borda, etc e tal.
sem maiores modificações. Eu vou chamar esse sujeito de btmotor. Estamos aqui com os elementos prontos. Se eu colocar para rodar agora, vou salvar primeiro. Se eu colocar para rodar a aplicação agora, vocês vão ver exatamente esses elementos. Minha primeira IHM. Vejam, eu estou com elementos funcionais, mas que não estão fazendo absolutamente nada. Porque esses elementos da IHM eles têm que se conversar entre si e eles têm que conversar com os dados, com os elementos de dados que fazem parte da minha aplicação. Esses objetos de dados, normalmente, eles vão estar conectados à planta, então vai ter uma maneira da gente conversar com a planta através dessas variáveis, mas por enquanto eu vou trabalhar com objetos de dados simples, então eu vou criar aqui uma tag interna, ou seja, uma variável de memória normal, vou chamar ela de motor, e ela está aqui. Uma tag interna não se comunica com a planta, como o nome diz, ela é interna ao supervisório, seria uma variável simples. A variável se chama motor, não tem valor ainda no momento. Eu posso escolher o tipo de dado dela, eu vou querer um tipo boolean, então ela vai ser true ou false. Na verdade, ela pode ser contextualmente definida quando eu fizer as ligações, agora a gente já vai ver essas ligações. E vejam que associado ao valor sempre eu tenho um timestamp, ou seja, uma informação de instante de tempo. Aqui tem a data e a hora em que o valor mudou. Vejam que vai mudando cada vez que altero o valor da variável. Bom, isso posto, agora eu tenho elementos para fazer a conexão entre as partes. Como que eu faço essa conexão entre variáveis e objetos de tela? Eu seleciono o objeto tela e procuro com o menu contextual, que aparece com o botão da direita do mouse clicado, eu procuro a parte de propriedades e aí aparece algo estranho. Vejam, esta janela é de propriedades e esta janela também é de propriedades. São janelas incrementais. Aqui aparecem os atributos que eu posso alterar desse componente, que eu posso vincular a outros elementos do meu supervisório, normalmente as tags. Então aqui aparece o objeto value, ou seja, o valor, o atributo valor. Eu vou conectar ele, vejam que aparece novamente o App Browser. Eu vou conectar esse valor a um objeto de servidor. As variáveis são objetos de back-end, então elas estão dentro do servidor. Vou conectar a tag motor, mais do que a tag motor, qual dos atributos da tag motor que eu quero? Não é o timestamp, é o valor. Quando aparece aqui dados.motor.value, então está dando todo o caminho para localizar o dado que eu quero, aí eu posso colar aqui no meu sistema. Vejam que automaticamente aparece essa seta dizendo conexão simples. Mas ele é um botão, então eu quero que ele possa definir o valor da variável, não só que ele reflita o valor dessa variável. Então vou selecionar uma conexão bidirecional. Então agora o valor da variável vai ser afetado pelo botão. Se eu mexer no botão, eu mudo o valor de falso para verdadeiro, de verdadeiro para falso. O que isso tem a ver com esses outros dois componentes? É que eu posso fazer o mesmo processo, só explorando outras propriedades. Por exemplo, eu poderia fazer com que a cor de fundo desse componente mudasse quando eu quisesse indicar que ele está ligado ou desligado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a figura de acordo com o valor da variável. Eu vou querer a mesma variável, a value, ou seja, quando ela for alterada pelo botão, ela vai afetar também este componente. Só que não existe nome de figura true e false, não faz nenhum sentido. Então eu tenho que mudar um pouco essa conexão. Eu vou usar uma conexão digital, já que eu tenho dois estados apenas.
E aí eu posso definir o valor dessa propriedade para quando o tag tiver seu valor verdadeiro e para quando ele tiver o seu valor falso. Então, para ligado, eu vou escolher uma figura, para desligado eu vou escolher outra figura. Tenho em mente o seguinte, eu preparei essas figuras antecipadamente, ou seja, eu peguei, desenhei, por isso elas têm mais ou menos a mesma dimensão, só muda a cor de fundo deles ali do motor. E aí eu tenho cá o meu atributo FileName conectado à tag de motor através de uma conexão digital. Eu vou fazer a mesma coisa agora com LED, só que aí eu vou selecionar a cor de frente. Eu quero uma conexão digital, então quando o valor for ligado eu quero que seja verde. Um verde mais... aí tá bom. E quando estiver desligado eu quero que seja aquele cinza chumbo. Acredito que seja esse. E eu vou conectar novamente. Ele mantém a memória do último objeto que eu usei em valor. Agora eu tenho condições de fazer esse sujeito funcionar. Olhem o que acontece quando eu rodo. Vejam, o ligar altera o valor da tag. E os componentes, ao serem notificados de que a tag mudou de valor, ajustam as propriedades vinculadas a ele, os atributos vinculados a ele, então eles mudam de estado. Então essa é uma maneira prática de fazer notificação de componentes funcionando e tal. Eu posso, com uma tag que venha da própria planta, fazer com que outras coisas aconteçam, né? Modificar e mostrar valores que vêm direto da planta e assim por diante. Observem que não é só, claro, né, este é um exemplo, mas não é só uma questão de mudar o valor da variável e ligar aqui, e mudar as cores e formas. É uma questão de que quando eu mudo o valor da tag, eu estou afetando diretamente a planta. Então o que a gente tem que entender aqui é quando eu mudar aqui, eu estou mudando o valor da tag, a planta é atuada e eu estou usando um elemento só para refletir essa atuação. Certo? O que importa é o que está acontecendo com a tag em si. A última coisa é mostrar que eu posso afetar o próprio componente que está sendo alterado, está alterando o valor da tag. Eu não gostei dessa caption falando só ligar ali quando o sistema está ligado. Então eu vou mudar aqui o caption por uma conexão digital. No estado ligado, eu vou botar a mensagem desligar, porque é a ação que eu quero que aconteça quando a tag estiver on. Então, se eu clicar novamente, eu vou desligar a tag. Vamos ver aqui o efeito. Então, estou colocando aqui o que eu quero que aconteça. Aumentei um pouquinho o espaço para a mensagem aparecer inteira. O que eu quero que aconteça quando eu clicar no botão. Então, desligar. Ligar. Com isso a gente encerra esse primeiro vídeo, mostrando como funciona o EHM, e vou colocar outras propriedades no próximo vídeo,